A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos responder mais um pouquinho do vídeo do nosso querido irmão, CCB Sem Reforma. Veja o que ele está, que apresentação bonita, hein? E mostrando a sua cara. Que bom, ó. Estou festejando, sabe? Isso é sinal de mudança do caráter. É importante pra caramba. Mas agora precisa colocar o seu nomezinho todo, né? Nada de... Bom, porque se usa uma figura, não põe a cara, entendeu? Aí você já duvida do nome, né? Ele diz chamar-se Paulo. Então ele está fez um meio progresso, a bem da verdade, né? Porque... Sabe, esse tipo de coisa, cara escondida, nome escondido, não é do cristianismo, tá? Meus queridos mandados, tudo bom com vocês? Tudo bem de bom? E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito curioso e envolvente, né? Você vai ouvir, vai refletir se isso bate com uma coisa certa, verdade, verdadeira. O tema é: a CCB não é a graça de Deus? O que você acha? A CCB tem heresias? Sobre a CCB ser a graça de Deus, nós já respondemos que não é a graça de Deus. Agora, ele está perguntando, a CCB tem heresias? Então é disso que nós vamos tratar. Heresia em nome falso. Esse é um espírito que pegou toda a nossa irmandade. Pode ver os comentários apensos aos meus vídeos e você vai ver todo mundo com nome falso e cara escondida. Isso é diabólico, né? Isso é diabólico. O Senhor disse, andai na luz. Como eu estou na luz, andai na luz. Para que as trevas não vos apanhem. Quantos sujeitos vale de uma figura e um nome falso para agredir quem está falando a verdade? O diabo vai entrar, viu? Eu percebo isso nos comentários. Quando o cara escreve com letras garrafais, é uma maneira de mostrar o ódio, né? E erros de digitação. Está na cara que o cara ficou possesso, o diabo entrou na vida dele. Por quê? Desobediência da palavra de Deus. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia onde um dos profetas, um apóstolo do Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus mesmo, tenha tratado das coisas de Deus com a cara escondida e nome falso. Vocês mostrar para mim, opa, aí eu vou engatar uma marcha ré. Eu vou fazer como vocês estão fazendo. Vou esconder minha cara e vou pôr um nome diferente, tá? Bom, ele está querendo saber das heresias, se a congregação tem heresias. Bom, vamos falar da primeira delas, é o ocultismo, né? Eles decidem todas as suas heresias a portas fechadas e divulgam-nas por meio de listas secretas de ensinamentos dirigidas exclusivamente aos membros do ministério. E pior ainda, sem a competente informação bíblica. Porque não existe base bíblica para centenas das heresias que esses camaradas desenvolveram ao longo de quase uns 100 anos. Então vejam, as assembleias anuais, exclusiva para os membros do ministério, só para os anciãos, né? Onde eles aparentemente decidem, né? Sob a guia de Deus. Eles dizem que são guiados por Deus em tudo que eles fazem. O Papa lá no Vaticano senta na cadeira de São Pedro, que eles têm lá uma cadeira que diz que é a cadeira de São Pedro. E ali ele dá um dogma. Mas isso foi discutido depois de centenas de anos, tá? Ele dá um dogma da Igreja Católica, entende? Na congregação é diferente, é diferente. Decidem lá numa reunião ministerial, todos os anciãos lá dentro, ele apresenta lá a heresia, que foi desenvolvida por homens, você não sabe quem são, nem quantos são, que lugar que foi, que dia, que hora, você não sabe nada. Então o cara se apresenta lá na tribuna e apresenta a heresia e pergunta, quem concorda? Levante a mão. Todo mundo levanta a mão, que ninguém é besta.
vai levantar a mão que não concorda, vai ser expulso do ministério. Na primeira oportunidade vão lhe dar um pé no traseiro e expulsar do ministério, entende? Desmoralizando o cara e desmoralizando também a sua família. Então, eles apresentam nessas reuniões ministeriais o que está decidido em reuniões secretas, por pessoas a dia, hora e lugar totalmente desconhecidos. Agora eu pergunto para você, isso é do cristianismo? O nome da nossa igreja é muito bonito, Congregação Cristã no Brasil. Isso quer dizer que nesse lugar se reúnem pessoas cristãs. Mas ser cristão é acreditar no Senhor Jesus, tá? Colocar a sua confiança para a salvação naquele sangue derramado, guardar a sua palavra e seguir os seus exemplos. E qual foi o exemplo do Senhor Jesus a respeito disso? Ocultismo. Será que o ocultismo é algo da vontade de Deus? Será? Eu vou procurar aqui, vamos procurar aqui na Bíblia online. Veja, vou procurar aqui, lá no Velho Testamento. Não é coisa nova que eu estou falando, não, é desde o Velho Testamento. Como é que diz a palavra? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As ocultas pertencem a Deus. Vamos procurar onde está isso? Está em Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio 29. Está aqui. É verdade. Você está conseguindo ver? Vou aumentar um pouquinho. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Tá? Então, são coisas que nós, mesmo na eternidade, eu vou entrar na glória do meu Deus, mas muitos de vocês não vão entrar por causa da incredulidade, tá? Não creem no Senhor Jesus. Entendeu? Então, mas alguns de vocês aí vão entrar. Muitas das coisas que o Senhor tem, fez, falou, propôs, nós não vamos tomar conhecimento, porque é de uma dimensão, de uma imensidão que nós não podemos alcançar. Agora, quanto mais aqui nessa vida terrena. Agora, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para sempre. Quer dizer, eles não dizem que é coisa revelada por Deus. Por que só o ancião sabe? Todos precisam saber. Precisa ser público e notório. E isso está, pode conferir na sua Bíblia. Deuteronômio 29. Está entendendo? Agora, vamos ver o Novo Testamento, ensino do Senhor Jesus. Vamos ver João, né? João capítulo 18, versículo 19, está aqui. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Ele foi interrogado num julgamento que ele sabia e poderia resultar na sua morte. E Jesus respondeu o quê? O que ele falou? Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu falei abertamente ao mundo. Nada escondido. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, falando publicamente para as pessoas. E depois diz, e nada disse em oculto. Nada disse em oculto, escondido. Eu não fiz reunião secreta, eu não fiz lista secreta de ensinamento dirigida só aos apóstolos. Eu falei para eles e para todos. Depois no 21 ele diz, para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que é que lhes tenho dito. Está entendendo? Nada oculto, nada escondido. Ele falou no momento mais difícil do exercício do seu ministério. Porque ele sabia que desse julgamento, ele sabia que era chegada a sua hora. Tá? Então ele rasgou o verbo. Nada disse em oculto. Eu falei abertamente ao mundo.
Eu falei abertamente ao mundo. É assim, ó, mostrando a cara e o nome verdadeiro. E tudo claro, nada escondido. Entendeu? Não o que esses homens estão fazendo. Se reúnem secretamente. Pode ser até num boteco. Vão tomar uma cachaça, entendeu? Porque tem pinguço no meio do ministério. Vão beber no bar e ficar lá decidindo os caminhos da igreja, da irmandade, o que deve ser ensinado. Pode ser no escritório de um deles. Vai saber aonde? Vai saber aonde. Quem? Quem? Não sabemos. Está aí o Cláudio Marsola, que diz que é o presidente do ministério. Mas você sabe, tem certeza disso? Tem certeza disso? Ninguém tem certeza. Está entendendo? Porque, ó, lá na Igreja Católica, vocês conhecem o Papa Francisco, né? Ele é a figura que é apresentada, né, para o povo, para a Igreja Católica e para o mundo. Mas você sabia que por trás dele tem o Papa Negro, que é chamado Papa Negro, que é o que lidera os jesuítas, que realmente é o que manda dentro da igreja? Você sabia? Não, você não sabia. Então fica sabendo. Está aí o Cláudio Marsola. Pode ser que ele seja apenas uma figura. Quem manda realmente está por trás dele. Não sabemos. Por que que nós não sabemos? Porque não é tudo escondido. É tudo escondido. Vamos ver uma outra passagem, ó, Mateus. Veja lá. Versículo 14. Vós, olha o que ele diz aqui, ó, de Mateus, versículo 5, ó, Mateus 5, tá vendo aqui, ó? Vós sois a luz do mundo. Como é que pode a luz do mundo andar com coisas escondidas? O cara que anda com coisas escondidas é de Satã, é do diabo, é o diabo que gosta de coisas escondidas. A respeito dos crentes, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está entendendo? Se você é um crente verdadeiro, um crente do Senhor, o que você pensa, o que você acredita tem que ser aberto. Se perguntar, tem que responder, falar a verdade, não desviar a conversa, não omitir. Porque quando você omite a verdade, está mentindo do mesmo jeito. Porque o que é verdade? É aquilo que eu preciso saber. Simples assim. Depois, no verso 15, ele diz, olha, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Quem foi da roça, lá para o interiorzão, onde não tinha eletricidade, sabe que é uma lamparina, é uma candeia, é aquela que ilumina. E onde os nossos pais, os nossos avós, que viveram por esse sertão do Brasil aí, onde eles colocavam a lamparina, a candeia, num lugar bem alto, para que iluminasse todos que estavam ali. Esse é o crente verdadeiro, tem que ser como a candeia colocada no alto, para que todos vejam, né? Ele, no 16, ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Entendeu? Então é isso. O verdadeiro crente é luz do mundo. Ele é um seguidor do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O crente verdadeiro também ele é a luz do mundo. Aqui ele está falando, vós sois a luz do mundo. Entende? Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, não é do cristão andar com coisas escondidas, ensinamentos escondidos, doutrinas escondidas. Não, mas o que eles praticam? Eles praticam reuniões secretas, depois apresenta isso na Assembleia, todo mundo aprova, porque a grande maioria veio para São Paulo para comprar um carro novo, para ver familiares, para fazer alguma coisa, algum negócio, está aproveitando o dinheiro da igreja para poder vir resolver seus problemas aqui em São Paulo. Tá? Mas ele nem tem noção, nem sabe do que se trata. Mas vai tomar uma decisão num ambiente onde, se ele disser que não concorda, ele vai se dar mal. Que negócio é esse? Que conversa é essa? Se eles têm uma doutrina, o ministério tem lá uma doutrina,
deveria informar por circular a todos os anciãos, todo mundo tomar conhecimento, tá? E na Assembleia, quem não concordasse poderia apresentar as suas razões. A igreja primitiva fazia isso? Fazia isso? A congregação durante muitos anos arrotou que ela é a igreja primitiva restaurada. Na realidade não é isso. É que eles elegeram como a deusa da ignorância, não o evangelho e o ensino do Senhor Jesus. Porque o evangelho e o ensino do Senhor Jesus, ele deixou bem claro no livro de Marcos. E ele diz, ó, Mateus, é Mateus, né? Ele disse em Mateus, aqui, ó, Mateus, vamos ver. Mateus, o último versículo, ó, 28, ele disse, Mateus, ele disse, ó, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Discípulos e alunos. A igreja é uma escola, Então, se tem discípulos, tem que ter professor. Se tem aluno, tem que ter mestre. Alguém ensinando e alguém aprendendo. Mas eles não ensinam nada a ninguém. É só pregações místicas, cultos místicos, e virou essa desordem que está aí, que eles mesmos estão reconhecendo. Que a nossa irmandade é cheia de idolatria, são feiticeiros, agoureiros, amaldiçoadores, prognosticadores, agressivos, orgulhosos, seguem um falso Deus, são soberbos, um monte de coisa aí que o Ministério fez uma circular esse ano de 2018, que se você lê, você fica assombrado. Eles fizeram na circular de 2018, anexo aos tópicos de ensinamento, o retrato literário da Irmandade da Congregação Cristã do Brasil. E você vai ler, você vai ficar apavorado. Mas se você conferir os comentários apensos aos meus vídeos, você vai ver que isso é verdade, porque não ensina ninguém. O verso 19, ele torna a repetir, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandou ensinar, mas não, eles não fazem isso. Não fazem isso. Batiza a pessoa de qualquer jeito, batiza drogado, viciado, endemoniado, amaziado, batiza de qualquer jeito. Lá na frente não ensina nada a ninguém, lá na frente aparece a contradição, aí eles vão cuidar de matar a alma, expulsar do templo. Tem cabimento isso? A igreja primitiva fazia isso? Não, não fazia isso. Vamos ver. Olha aqui, ó. É Atos 15, capítulo 15. Havia alguns crentes que ainda estavam, assim, não estavam convencidos do cristianismo. Eles achavam que precisavam circuncidar-se, conforme a lei de Moisés, para se salvarem. Era isso. Então, alguns dos que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vós não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não poderei salvar-vos. E Paulo e Barnabé tiveram uma discussão e contenda com eles. Então, Paulo e Barnabé e mais algum dentre eles quem? Esses aqui, ó, que estavam pregando a circuncisão conforme a lei de Moisés. Então, Paulo e Barnabé e algum dentre eles decidiram subir a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para conversar sobre aquele assunto. Então, veja, eles quem? Paulo e Barnabé e alguns dentre eles quem? Estes irmãos que pregavam o uso de Moisés, o uso da circuncisão, sendo acompanhados pela igreja. Então, eram Paulo, Barnabé, esses crentes que estavam pregando a lei de Moisés e mais a igreja que estava convencida, seguindo os ensinamentos de Paulo, de acordo com o ensino de Jesus. Passaram pela Fenícia e Samaria, e muitos começaram a juntar-se a esse grupo, e foram descendo e chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e os anciãos, que já havia várias lideranças espalhadas por várias cidades.
E aí então Paulo anunciou as grandes coisas que Deus tinha feito entre as nações por onde ele havia andado. O verso 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Percebe? No meio desse ajuntamento aí, já com os apóstolos, os anciãos na cidade de Jerusalém, todo aquele grupo que veio com Paulo e Barnabé, então nessa reunião, grande reunião, esses judeus que haviam crido da seita dos fariseus, novamente apresentaram essa questão, dizendo que o povo cristão, seguidor de Jesus Cristo, deveriam guardar a lei de Moisés, se circuncidando. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então vai discutindo esse assunto, e Pedro resumiu o assunto, dizendo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quem? Esses judeus, fariseus, salvos pela graça de Jesus Cristo. Mas então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo. Aqui está falando em toda a multidão, tá? Toda a multidão. Aqui fala que os apóstolos, os anciãos se congregaram para considerar esse assunto, tá? Mas presta atenção, lá para frente vai falar que com eles estava uma multidão também, ok? Porque, você vê aqui, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo. Muito bem, Paulo falou, Tiago, irmão do Senhor, falou também, embora ele não fosse apóstolo, mas ele era muito respeitado entre os irmãos. Então veja agora aqui, ele sugeriu: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado pelo sangue. Agora veja o 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Com toda a igreja. Não foi só os apóstolos e os anciãos que assistiram a essa reunião, que viram tudo aquilo que foi discutido, mas a igreja, essa multidão que fala aqui versículos atrás que eu li para vocês aqui, que eu não estou lembrando. Onde é que está? Então, veja bem, decidir então, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos. Se fosse como a congregação está fazendo hoje, não existiria isso aqui, com toda a igreja. Crentes comuns, eles não decidiram nada, mas eles viram e ouviram tudo que foi decidido nessa reunião. E o parecer dos apóstolos e dos anciãos foi aprovado pela igreja. E eles decidiram então eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. E por aí vai Judas e Barsabas, tal. E aí escreveram os apóstolos, os anciãos e os irmãos, tal. Aí fizeram a lista, mas não a lista secreta. Não a lista secreta. E aí foi entregue a Paulo, a Silas e aos demais irmãos. E eles fizeram o quê? Foram enviados. E tendo eles se despedido, partiram para Antioquia. Chegando em Antioquia, eles chamaram o ancião. Tinha um ancião lá em Antioquia, que presidia a igreja de Antioquia. Eles chamaram: meu irmão, vem aqui, Levaram ele lá para um cantinho e disseram para ele: tem uma carta aqui, viu? Isso aqui é para você, entende? Você lê e depois você pregar para a Irmandade, fazer a cabeça da Irmandade por meio de linguagem subliminar, entendeu? Mas ninguém pode saber do que está escrito aqui, entendeu? Porque isso é para você, secreto isso aqui. Você não pode falar nem para sua mulher, nem para os seus amigos, nem para os seus filhos, nem para os seus irmãos. Para ninguém, isso é para você. Quem deixar as outras pessoas saberem o que está escrito aqui é infiel e deve ser expulso do ministério.
Paulo fez isso? Não. Esses irmãos que foram a Antioquia, eles o que fizeram? E ajuntando a multidão, entregaram a carta. E a multidão, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Agora veja bem, lá por volta de 1900, na década de 40, alguém levantou no culto e leu 1 João capítulo 5, versículo 16. O que diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 16? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, aqui, vamos ver o livro da Bíblia, 1 João. Vamos lá, no livro de 1 João. Tá? 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Entendeu? Então, é aquele crente que você viu que ele está na desobediência, você ora por ele, intercede a Deus a respeito dele. Deus vai ouvir a sua oração, vai entrar na vida dele e vai resgatá-lo do seu pecado. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui, ó. Orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Agora aqui diz, ó, há pecado para a morte, e por esses eu digo que não ore. E por esses eu digo que não ore, que é para não orar. Mas antes de você parar de orar por ele, você deve ir lá e falar com ele sobre a desobediência dele, que isso vai matar sua alma. Quer ver? Esse é o conselho do Senhor Jesus. Vamos ver aqui o que ensinou o Senhor Jesus. Diz assim, ó, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, salvaste teu irmão. Mas, se ele não te ouvir... Então, vamos ver onde está esse ensinamento do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Está em Mateus capítulo 18, está vendo aqui, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, tá? Se você acha que eu estou na desobediência, no pecado, vem me procura, fala comigo, tá ok? Eu vou agradecer. Se não for verdade o que você está me dizendo, eu vou te esclarecer, entende? Mas antes de me condenar, você tem que falar comigo. Entre você e eu, ó, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não é verdade isso? Você está vendo a pessoa na desobediência? Você vai lá, ora por ele e vai lá falar com ele. Se ele te atender, olha que bênção. Você salvou o seu irmão da desobediência. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja, o quê? Confirmada. A palavra seja, o que vocês discutiram, seja confirmado. Quer dizer, vocês falaram com ele e ele teimou na desobediência, no pecado. Entendeu? Aí o terceiro passo é, e se não as escutar, diz-o à igreja. Aí você apresenta ele para a igreja, para o ministério. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Quer dizer, uma pessoa que não se converteu, que ele parece crente, mas ele não é crente. Entendeu? É isso que tem que fazer, mas não pregar na tribuna que o cara é um cadáver, está morto, é um cão que voltou ao seu próprio vômito, está fedendo, fora daqui. Nada disso. Tirar a esperança da pessoa, da certeza da salvação, nada disso. É apenas para não orar, não fazer juízo sobre a vida da pessoa. Entendeu? É isso, por esta razão, por haver descoberto que eles estavam matando alma e destruindo famílias.
porque alguém lá em 1940, o que ele fez? Ele tirou a preposição para e colocou a preposição dele. Tirou aqui a preposição para e no lugar ele colocou a preposição de e criou o pecado de morte. Em vez de ser há pecado para a morte, e eu digo que não ore, ele sacou a preposição para, aqui ele colocou a preposição de e criou o pecado de morte, entendeu? E lá em 1940, dia, hora, lugar, o ano certinho que foi, ninguém sabe, porque é tudo escondido. Alguém levantou e criou o pecado de morte, começou a pregar que os adúlteros, os fornicários, perderam a alma, caíram da graça. E o cara, muitas vezes, a maioria deles não se converteu, não é nem crente em Jesus Cristo. Entende? Já está sendo expulso. Ensinaram para ele que aquele cara é a boca de Deus. Entendeu? O que é uma grande mentira. Eles diziam, agora não estão falando mais, mas diziam que a Bíblia é letra morta e a palavra de Deus estava na boca dele. E que eles na tribuna eram incorporados pelo Espírito Santo. E essa boca mentirosa estava dizendo que ele estava morto, que não é das minhas ovelhas, fora daqui. Muitos se suicidaram, outros puseram um saco de lixo nas costas, saíram pelas estradas, porque esse tipo de coisa desestrutura a personalidade da pessoa. Leva ela a uma profunda depressão, tristeza, angústia. E muitos se suicidaram, outros saíram pelas estradas com um saco de lixo nas costas, comendo o resto de comida, abandonando suas famílias. Os que não se suicidaram viveram vidas tristes, derrotadas. Muitos foram para o crime, para a prostituição, para o adultério, para o vício, para as drogas. Porque o cara, aí na cabeça dele, ele não tem mais perdão, está perdido. Entendeu? Tornaram-se até blindados, né? Como se fosse um capacete. Ó, aqui, ó. Um capacete que ele não ouve nada. Irrecuperáveis até para a mensagem do Evangelho. Para ouvir a palavra da boca, quem está falando a verdade. Ele está com um capacete que impede qualquer coisa entrar na sua mente. Entendeu? Então, a maneira como a sua mente foi manipulada. Então, sim, isso aí é resultado do ocultismo. Tem outras coisas, porque é um pacotaço, sabe? É um pacotaço infernal e diabólico para destruir, levar as almas à perdição eterna. Se isso fosse público, tá? Muitos se manifestariam contra. E veja, são 80 anos, pelo menos, que eles estão matando almas e destruindo famílias. Destruíram milhares de almas, destruíram milhares de famílias. Nas minhas contas, passa de 165 mil famílias destruídas, as quais 55 mil se suicidaram. Porque eu vi 2 que se suicidaram e 2 outros sobreviventes, mas que viveram vidas tristes, derrotadas, por culpa dessas falsas pregações, dessas mentiras. Se isso não fosse oculto, certamente haveriam muitos que se manifestariam contra isso, né? E milhares de anciãos, diáconos, cooperadores, irmãos também, porque muitos dos crentes da congregação, 90%, 95% acha que quem entrou numa contradição não tem perdão. Quando a palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, estes homens tornaram-se assassinos de almas e os demais, anciãos que sabiam destas coisas, e por amor à glória, né? A glória dos homens, não se indignaram, não condenaram isso daí, não se manifestaram contra. Pelo contrário, né? Continuaram dando tapinha nas costas dos assassinos de almas. São cúmplices dos mesmos crimes. Estão todos no inferno, sentadinhos no colo do diabo. Porque, ó, veja, se eu sei que o meu vizinho aqui, ele pega a criança, traz para sua casa, sequestra, traz para sua casa, estupra, e larga por aí sangrando, eu sei e não denuncio ele para a polícia. Eu sou cúmplice dos crimes deles. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Então,
não tem ancião bonzinho. Todos eles sabem desses crimes. Todos. E eles ficaram de boca calada, vendo o diabo fazer a sua má obra, e por amor à glória dos homens, eles não se levantaram contra isso. Então tá aí, né? Irmão, CCB sem reforma, você queria saber se na congregação tem heresia? Então, tá a primeira delas aí. Chama-se ocultismo. Ocultismo, tá? Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E nada de me odiar. Nada de ficar babando pelos cantos da boca cheio de ódio. Porque se você está babando pelas cantos da boca cheio de ódio, é porque o diabo já tomou conta da sua vida. Se arrependa, se converta, creia no Senhor Jesus e salve a sua alma. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus no precioso nome do Senhor Jesus.